Bom dia, querido, amado irmãos, amigos ouvintes. É um grande prazer poder, mais uma vez, falar com você através deste canal. É uma alegria muito grande saber que Deus tem levado muitas pessoas a buscar o Senhor através deste canal. Por isso, nessa manhã, eu queria falar de um tema que acho muito relevante e muito importante para nós cristãos, que é o tema a consciência. O que é a consciência? Essa é uma boa pergunta. O que é a consciência? Como eu posso fazer que a minha consciência trabalhe para mim? Como eu posso usar esse instrumento tão importante do ser humano que é a consciência? Então eu vou tentar, baseado na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, definir um pouquinho essa questão da consciência através do filtro da Bíblia Sagrada. E aqui nós vamos encontrar algumas coisas muito interessantes, muito edificantes, que vai nos fortalecer e vai fazer com que a gente trabalhe melhor esse tema no dia a dia da nossa espiritualidade, do nosso crescimento espiritual. Paulo escreve aos 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, as seguintes palavras: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas a graça de Deus, temos vivido no mundo de modo particular convosco. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas a graça de Deus, temos vivido no mundo de modo particular convosco. Então Paulo fala o testemunho da nossa consciência. Aqui foca a importância da consciência em nosso testemunho. A palavra consciência é encontrada 31 vezes na Bíblia. É conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar e compreender o aspecto, a totalidade do seu mundo interior. Sentido ou percepção de que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em um ato, um motivo individual. Então, aqui é uma definição de consciência. O que é consciência? É a crença popular. Consciência nem sempre é a voz de Deus, ou o homem, porque ela pode ser uma boa ou má guia. A consciência pode servir como um sistema de alerta para o homem, como a dor física que alerta para os danos do corpo. A consciência pode alterar sobre os danos para a alma. Ela nunca descansa com seu holofote, sempre girando diligentemente, identificando todos os pensamentos do nosso mundo interior. Ela não estabelece a lei, porém reprova o ato de desobediência à lei, gera culpa. Então a consciência tem um trabalho muito importante para o nosso dia a dia, como um holofote sempre girando diligentemente, identificando todos os pensamentos do mundo interior. Ela não estabelece lei, porém reprova o ato de desobediência à lei, gerando culpa. A consciência é uma amiga. Vamos examinar a razão de a sua consciência ser tão importante. Como é que
uma boa consciência pode ajudá-los diariamente. Pode nos ajudar todos os dias. O que você deve fazer para ser capaz de confiar em sua consciência? O que você deve fazer para ser capaz de confiar em sua consciência? Adão e Eva sabiam que tinha o pecado, em Gênesis 3, de 7 a 8. A boa consciência de Davi lhe acusou depois que ele desrespeitou Saul, em Samuel capítulo 24, 5. Os irmãos de José se sentiram mal depois de ter maltratado. Deus deu ao ser humano a revelação geral. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, que ele existe e que ele existe. Se insistimos em ultrapassar os limites de nossa consciência, ela nos alerta. Vamos perder a nossa capacidade de distinguir entre o certo e o errado. A Bíblia chama essa condição de consciência cauterizada. É quando você não consegue discernir o certo e o errado. É uma consciência cauterizada. Deus estabeleceu limite sobre o pecado do ser humano, porque Ele ama a sua criação. Deus escreveu a sua lei no coração até mesmo daqueles que não conhecem a sua lei oficial. Mas a lei física, natural, já está escrita no coração. O ser humano tem capacidade de discernir e perceber a presença de Deus através da lei física, através do entendimento natural. Então a consciência trabalha para o ser humano também que não tem a lei espiritual no seu coração, para ajudar esse homem natural a entender e perceber a presença de Deus e obedecer o chamado de Deus. Como a consciência é programada? A consciência é programada, amado, pelos nossos pais, por os ensinamentos que recebemos, as orientações, a disciplina, vai nos ajudar a imprimir na nossa consciência valores eternos, familiares e de convivência social. Pelo mundo que nos rodeia, pelas pessoas que nós relacionamos, pelas coisas que nós relacionamos, como televisão, outras mídias, todas elas nos ajudam a construir os elementos fundamentais da nossa consciência. Através do relacionamento na igreja, os grupos que participamos, tudo isso são setores construtores de nossa consciência e dos valores da nossa consciência. E o mais importante é pela palavra de Deus. Já a consciência precisa de exercício. Se não for exercitada, ela começa a funcionar de modo errado. Então, existe a construção dos valores da consciência, para a consciência trabalhar na pessoa, que vem pela formação da família, vem pela formação das mídias ou das influências dos grupos à nossa volta que nós relacionamos, e vem também através do relacionamento na vida da igreja, os que são cristãos, que vivem relacionando com a igreja. Aqueles que não relacionam com a igreja, vem pelos valores implantados pela a natureza, as questões naturais da lei física, né? Também vai ajudar a construir na vida da pessoa os valores para a consciência. Como viver a sua consciência sem enlouquecer? Como viver com a sua consciência sem enlouquecer? A necessidade de aprovação pode me
pode ser um risco à consciência e o amigo do homem. Como viver com a sua consciência sem enlouquecer? A necessidade de aprovação pode ser um risco à consciência, o amigo do homem. Qual a diferença entre consciência e o Espírito Santo? Entre o Espírito Santo e a consciência. Cada pessoa tem uma consciência que é o monitor, distinguindo entre o certo e o errado. O Espírito Santo só habita nos crentes. Então aquelas pessoas que não são crentes em Jesus Cristo não têm o Espírito Santo. Tem uma consciência, mas não tem o Espírito Santo que ajuda ele no discernimento. O Espírito Santo nos ajuda a interpretar os sinais que a consciência nos envia. O Espírito Santo nos faz lembrar os princípios da palavra de Deus para trabalhar bem a nossa consciência. O Espírito Santo nos afasta das coisas de que não nos convém como crente. Então ele nos alerta quando nós estamos desviando do caminho estabelecido por Deus para a nossa vida. Então o Espírito Santo nos alerta a respeito disso, né? Ele mostra que a gente está no caminho errado. Então é diferente do trabalho da consciência, porque a consciência ela vai circulando dentro de nós e foca em uma coisa, foca no outro, foca na outra. Mas ela não diz que você está indo por aquele caminho errado. Ela só fala que não está conveniente aquela forma que você está vivendo. O Espírito Santo diz que você está no caminho errado. Vamos examinar a razão de que a sua consciência é tão importante. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufragar a fé. Então, Paulo escrevendo a Timóteo disse, conservando a sua fé, a convicção, aquilo que já está plantado no seu coração, mas também uma boa consciência. Trabalhe que sua consciência seja boa, não seja contaminada. Porque alguns não têm conservado uma boa consciência. Os valores éticos não têm sido suficientes para estabelecer uma boa consciência. Os valores éticos não têm sido usados para construir uma boa consciência. Então, por isso aí, Paulo descreve, e outros escritores da Bíblia, que existem vários tipos de consciência. Então aqui ele diz da boa consciência. Então significa que existe uma má consciência. Quando diz que há uma boa, também existe uma má consciência. A má consciência, Hebreus 10, 22 diz assim, que tem uma má consciência. Timóteo 1, capítulo 4, versículo 2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Alguns ensinamentos estavam sendo transmitidos para as pessoas que não era o ensinamento cristão, que era ensinamento para desviar a pessoa do caminho do Senhor. Os valores do reino estavam sendo bombardeados por algumas pessoas que lutavam contra o crescimento da igreja, a formação cristã, porque eles tinham uma consciência cauterizada. Significa que a consciência cauterizada não penetra os valores bons, os valores que transformam a pessoa como um todo. Então há como se fala, uma capa sobre aquela consciência. E esses valores não estão sendo, do reino não está entrando nessa consciência. Mas nem todas as consciências são boas. Na verdade, desde Adão e a queda, a consciência do homem se tornou uma consciência corrupta, que absolve as coisas da corrupção, as coisas da imoralidade, as coisas da idolatria, as coisas da feitiçaria, as coisas contra o projeto de Deus, que Deus espera na vida da pessoa.
e essa consciência fica cauterizada. Paulo chega a falar em Efésios 4,18, eles estão obscurecidos ao conhecimento, separado da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Então Paulo fala que quando a pessoa endurece o coração para as verdades que vêm da palavra de Deus, que vem da influência do Espírito de Deus, que vem da convivência e da vivência cristã. Quando a pessoa endurece o coração para essas verdades, ele tem uma cegueira espiritual. A sua consciência não consegue captar, não consegue enxergar os valores eternos do reino de Deus. E a pessoa se envolve no mundanismo profundo e profano. A pessoa se envolve num trabalho da vida na carne, fazendo tudo pela carne. E essa consciência está contaminada, torna a consciência obscurecida, uma consciência cauterizada. Então, nós podemos dizer que é uma consciência condenada. Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 15, os quais mostram a obra da lei escrita com seus corações, testificando juntamente com sua consciência os seus pensamentos, quer acusando-nos, quer defendendo-nos, dizendo assim, que é uma consciência condenada, que ela não tem ações que ajudam a mudar o comportamento da pessoa. Essa consciência está inativa. Então, Paulo está dizendo que essa consciência está inativa. Tanto ela fala coisas boas, como ela fala coisas ruins. Então, é uma consciência inativa. Existe a consciência fraca. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 10. Os novos cristãos, os imaturos na fé, os iniciantes na caminhada cristã, eles têm uma consciência fraca, eles não têm uma consciência de compreender as coisas espirituais da forma correta. Então eles precisam ser ensinados, precisam ser discipulados, precisam ser mentoreados, eles precisam ser conduzidos como um bebê na sua caminhada, para que a consciência deles seja fortalecida, para que seja robusta a consciência deles e deixe de ser uma consciência fraca. Existe a consciência limpa. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz assim, os quais, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculados a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. O escritor do Hebreus está dizendo que os crentes em Jesus Cristo, os cristãos, têm uma consciência purificada pelo sangue de Jesus Cristo, pelo aquilo que Jesus fez de perfeito na obra da redenção, para uma consciência limpa. E essa consciência foi transformada, iluminada pela palavra de Deus. É uma consciência que rejeita o mal. A consciência limpa não habita mais a imundície moral. Ela age como um filtro do mal para a alma. Então é uma consciência limpa. É uma consciência que consegue filtrar as coisas do mal para a alma e absolve somente as coisas boas para a alma. Paulo fala de uma consciência pura, uma consciência que foi limpa e já tornou uma consciência pura, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Essa consciência é o produto de uma consciência renovada, transformada e purificada e santificada. Ela é instruída e nos orienta a viver mais piedosamente, perfeitamente no centro da vontade de Deus. Ela ajuda-nos a amar verdadeiramente e servir ao Senhor. Você não pode ter essa consciência se Deus não é em primeiro lugar na sua vida, porque é uma consciência pura. O crente já sabe os valores eternos do reino
e vive nessa consciência pura, servindo ao Senhor dentro da vontade perfeita de Deus. Existe uma boa consciência, o Atos 23:1 diz, Paulo fixando os olhos ao Sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus e com toda a boa consciência até o dia de hoje. Então, aquelas pessoas que faz a vontade de Deus, que busca trilhar no caminho certo de Deus, e ela tem por mérito essa afirmação de Paulo. Eu tenho uma boa consciência, porque eu tenho feito a vontade de Deus, eu tenho pregado o Evangelho, eu tenho evangelizado as pessoas, eu tenho demonstrado o amor de Deus acolhendo as pessoas, eu tenho ajudado o necessitado, eu tenho dado água ao sedento, eu tenho visitado o enfermo, eu tenho feito o meu trabalho cristão, que ajuda a ter uma boa consciência. Então, uma consciência boa, porque é uma consciência fortalecida para o serviço. Quando a pessoa tem a consciência cauterizada, ela não presta o serviço que tem valor diante de Deus, porque a consciência está cauterizada. Mas quando ela tem uma boa consciência, ela presta o serviço com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer, porque ela sabe o que está fazendo, o que é certo. Não porque os outros estão dizendo que é certo, não, porque ela sabe que é certo. Fazer o que é certo. Então torna uma consciência amiga, porque é uma consciência que não descansa, como o seu holofote sempre girando à sua volta, ela vai identificando todo pensamento ou desejo estranho, orienta a nossa conduta a ter mais percepção das coisas mais sensíveis de Deus, que vem de Deus, e beneficiar das coisas que Deus nos dá através da palavra. É uma busca para nos dirigir, é uma busca para dirigir a nossa vida, uma boa consciência. Um dos maiores objetivos na vida cristã é realizado através da maturidade espiritual, que é característica por uma consciência que é livre de qualquer culpa diante dos homens e diante de Deus. A consciência é uma janela da alma, janela não para produzir luz, mas a janela é para produzir luz, não escuridão, lixo, cheiro, fedor. A consciência só permite, uma boa consciência só permite entrar para a sua alma as coisas que vai edificar, que vai te fortalecer, que vai te dar alegria de servir ao Senhor, que vai dar prazer de estar com o Senhor. Então, como então eu posso conseguir uma boa consciência? E como essa boa consciência pode me ajudar diariamente? A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, amado, com essas considerações, eu quero dizer que você pode confiar na sua consciência, se você coloca a sua consciência debaixo da vontade de Deus. E se a sua consciência está a serviço do reino de Deus. Porque quando nossa consciência está a serviço do reino de Deus, mesmo que nosso coração nos acuse de alguma coisa, como diz a palavra de João, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior do que o nosso coração está Deus. E nós podemos chegar diante do Senhor e colocar a nossa vida e confessar o pecado que praticamos, arrependidos, o Senhor nos perdoa e a consciência volta a ser uma consciência boa, favorável para a nossa caminhada. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e que a sua consciência seja uma consciência limpa, purificada, uma boa consciência a serviço do reino. Que não seja uma consciência cauterizada ou uma má consciência, a consciência de treva, mas seja uma consciência de luz. Que você seja a luz na sua casa, na sua família. Nesse momento de dificuldade que nós estamos enfrentando, diante dos problemas que nós estamos enfrentando, amados,
É muito importante termos uma consciência que nos ajuda em nosso crescimento espiritual, que seja uma ferramenta para nos despertar, para nos ajudar com a influência do Espírito Santo, para ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida de realização diante de Deus, mas também diante da nossa família, diante da sociedade, que possamos ser o luzeiro de Deus para essa sociedade. Mas para isso, querido amado ouvinte, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus conduza a maturidade cristã e que a palavra de Deus seja o centro da sua orientação. E aí você será sempre uma pessoa bem-aventurada, porque está guardada e protegida pelo Senhor. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo renova a sua caminhada com Ele. Amém e amém. Diga amém.